galerinha, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre números inteiros. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a história dos números negativos. Ué, mas prof, tu acabou de falar que a gente ia falar sobre os números inteiros. Bom, por que a gente vai falar sobre a história dos números negativos? Porque, na verdade, a história de alguma parte dos números inteiros vocês já conhecem, que é a história dos números naturais, que são utilizados para a contagem. Bom, então, por exemplo, se eu pensar assim, eu tenho 10 ovelhas, 3 ovelhas ou 0 ovelhas, tá? Ok. Mas e se eu falar para vocês assim, eu tenho menos 2 ou menos 3 ovelhas? É meio estranho? Pode ser. Hoje talvez nem tanto, mas antigamente era muito estranho. As pessoas tinham dificuldades em entender o que era menos do que nada. Então aí começa um problema para os números negativos. Então, por exemplo, os matemáticos chineses lá da antiguidade chamavam os números negativos de números absurdos. E como que eles trabalhavam com esses números? Apenas de forma concreta. Eles diziam que os números eles podiam indicar excessos ou faltas. E representavam esses excessos ou faltas com 2 cores diferentes nos tabuleiros de cálculos que os chineses usavam. Bom, os indianos também trabalhavam de forma concreta com estes números negativos e eles chamavam esses números de números estranhos. O primeiro indício de representação numérica de um número negativo ocorreu lá somente em 628 d.C., com o matemático Brahmagupta. Mas, somente em 1867, o matemático Hankel publicou um trabalho definindo o que é um número inteiro de fato. Então, olha, não faz tanto tempo assim que um número negativo, um número inteiro foi definido, né? Bom, onde nós podemos encontrar os números inteiros? Um exemplo são nas temperaturas. Por exemplo, na cidade de Gramado foi registrada a temperatura de menos 5 graus Celsius no último final de semana. Ou seja, nós temos as temperaturas positivas acima de 0 e as temperaturas negativas abaixo de 0. Nesse caso, uma temperatura negativa, menos 5 graus Celsius. Um outro exemplo de uso dos números inteiros nós podemos observar nas altitudes. O nível do mar, a gente diz que é a altitude 0. Altitudes acima do nível do mar nós representamos com números positivos. Por exemplo, a altitude indicada pelo ponto A na figura. Altitudes abaixo do nível do mar nós representamos com números negativos. Por exemplo, os pontos B e C que nós podemos observar na figura. Também encontramos os números inteiros mostrando o saldo de gols de times de futebol, por exemplo. Aqui nós temos a tabela do Campeonato Gaúcho de 2016. Podemos observar que o Passo Fundo tem um saldo de gols igual a menos 6. O Ipiranga tem saldo de gols igual a 1. Brasil de Pelotas, menos 1. Novo Hamburgo, menos 2 e Veranópolis, menos 4. Como será que a gente calcula esse saldo de gols? Alguém sabe me responder? Anota aí para na próxima aula vocês me responderem, hein? Em 1748 foi publicado um estudo de Colin Maclaurin, mesmo após a sua morte, com um esboço do que hoje nós chamamos de reta numérica dos números inteiros. Como que essa reta numérica ela é organizada? Aqui nós temos o 0, que é a origem da reta numérica, à direita estão os números positivos e à esquerda estão os números negativos. Os números positivos eles são representados como 1, 2, 3, 4 e também poderiam ser representados com mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante. É importante lembrar que essa reta ela continua infinitamente para a direita e infinitamente também para a esquerda. Outro ponto que é importante observar é que existe uma simetria na reta numérica dos números inteiros em relação à origem, que é o 0. Ou seja, como que funciona essa simetria? O 1 está à mesma distância do que o menos 1 em relação à origem. O 2 à mesma distância que o menos 2 em relação à origem. A gente vai falar um pouco mais dessa simetria daqui a pouquinho. Antes de falar um pouco mais sobre a reta numérica, a gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra
Z. Por que a gente representa pela letra Z? Porque teve um matemático alemão que em 1975 nomeou esse conjunto dos números inteiros e ele chamou de Z porque Zahl é número em alemão. Assim como o conjunto dos números naturais é representado pela letra N, aqui os números inteiros vai ser então representado pela letra Z, que vem do alemão, então, Zahl. Como eu falei anteriormente, o conjunto dos números inteiros ele é formado por todos os números naturais, ou seja, pelos números inteiros positivos, pelo zero, e também pelos números inteiros negativos, que esses sim, então, são a novidade para nós neste momento. Como que eu vou representar esse Z na forma de um conjunto? Sempre um conjunto numérico, eu vou representar dentro de chaves. Então, nós vamos representar aqui o zero, temos todos os números positivos com 3 pontinhos, que significa que nós vamos sempre pegando o próximo sucessor na continuação da sequência. Nós temos os números negativos e esses 3 pontinhos à esquerda significam que nós vamos pegar os antecessores destes números aqui, por exemplo, menos 5, menos 6, e assim nós seguimos. Nós também temos subconjuntos do conjunto Z. E eles vão ser... Aqui eu trouxe apenas 3 dos subconjuntos, tá? Os principais para vocês terem o conhecimento deles. Quando nós temos Z com um asterisco, esse subconjunto significa que eu estou pegando todos os números inteiros, com exceção do zero. Então, o zero não está dentro deste conjunto. O Z mais significa que são todos os números inteiros não negativos. Por que não negativos? Porque nós temos todos os inteiros positivos e o zero. O Z menos significa que eu estou pegando todos os números inteiros não positivos. Por quê? Porque eu tenho todos os números negativos e o zero. Vamos voltar agora novamente para a reta numérica. Vamos trabalhar os conceitos de antecessor e sucessor, que vocês já sabem muito bem a definição. Antecessor é o número imediatamente à esquerda na reta numérica. E o sucessor é o número imediatamente à direita na reta numérica. Por exemplo, quem é o antecessor de menos 4? O antecessor de menos 4 é o número que está à esquerda na reta numérica, ou seja, é o menos 5. Quando a gente escuta antecessor de menos 4, nós acabamos pensando na lógica que a gente tinha antes, que a gente acaba dizendo menos 3, tem que tomar cuidado. O antecessor é o número à esquerda. Então, o antecessor de menos 4 é menos 5. E o sucessor de menos 4 é menos 3. Porque o menos 3 está à direita do menos 4 na reta numérica. Quem é o antecessor de 0? O antecessor de 0 é menos 1. Aqui entra uma novidade, porque lá no conjunto dos números naturais, o 0 era o único número que não tinha antecessor. Mas aqui nos números inteiros, ele possui um antecessor e esse antecessor é menos 1. E o sucessor do 0 é quem está à direita dele, ou seja, o 1. Agora, no número menos 8, quem vai ser o antecessor? É quem está à esquerda. Então, o antecessor do menos 8 é o menos 9. E o sucessor do menos 8 é quem está à direita, o menos 7, certo? Lembra que eu falei que nós falaríamos novamente sobre simetria? Chegou a hora. Nós vamos falar agora de números que nós vamos chamar de opostos ou simétricos. São 2 nomes diferentes para a mesma definição, tá? Então, números opostos ou simétricos são aqueles números que se encontram à mesma distância do zero em relação à origem, porém em lados opostos. Ou seja, quem vai ser o oposto de menos 4?
o mais 4. Por quê? Porque eles estão à mesma distância em relação à origem, que é o zero, que é a distância de 4 unidades. Eu coloquei, então, aqui mais alguns exemplos. Quem vai ser o oposto de menos 1? O mais 1. O oposto de mais 1? Menos 1. Oposto de menos 21, mais 21. Oposto de 7, menos 7. Oposto de menos 100, mais 100. Oposto de 597, menos 597. Ou seja, nós temos sinais diferentes. Módulo ou valor absoluto. Esse é o último conceito que nós vamos ver hoje. O módulo ou valor absoluto é a distância de um número até o zero, até a origem. Ou seja, quando a gente fala em distância, a gente sempre está falando de um número positivo. Então, um módulo, ele sempre vai ser um valor positivo. Então, por exemplo, qual é o módulo de menos 4? É 4, por quê? Porque a distância até a origem é 4. A gente pode chamar o módulo também de valor absoluto, certo? Então, o valor absoluto de menos 4 vai ser 4, que é a mesma coisa que o módulo. E é importante destacar que o módulo a gente pode representar o número entre duas barras retas. Então, isso aqui significa módulo de menos 4 igual a 4. Agora, se eu pegar o número 3, a distância até a origem do 3 é 3. Ou seja, o módulo ou o valor absoluto de mais 3, ou que eu posso representar como sendo 3, é 3. O módulo de mais 3 é igual, que é igual ao módulo de 3, é igual a 3. Por que a prof colocou isso aqui? Para vocês lembrarem que o mais 3 e o 3, eles são o mesmo número. Eu posso ou não colocar o sinal de mais, mas quando o número é negativo, eu preciso colocar o menos, ok? Então, lembrando, módulo é o valor que representa a distância de um número até o zero, que é a origem, e nós podemos representar entre duas barras retas. Então, não esqueçam que quando vocês verem um número entre duas barras retas, a gente quer o módulo dele, que vai ser sempre um número positivo, porque é uma distância.